Então, bom dia a vocês, sejam bem-vindos aí ao início do nosso sexto momento síncrono da disciplina de matemática. Estamos aí dentro do primeiro trimestre, né? Primeiro trimestre que tem data de encerramento marcada para o dia 15 de julho, então até na semana do dia 15 ali, as aulas de vocês correspondem ao primeiro trimestre. Nesse sexto encontro, primeira parte, nós temos dois objetivos. O primeiro deles, resolver duas questões envolvendo cálculo de combinação simples, em que eu apresentei, né, eu deixei o enunciado na tela no momento síncrono passado, na primeira parte. Então, hoje eu venho resolver essas questões com vocês, acreditando aí que vocês tiveram um tempinho para tentar resolver essas questões. Em seguida, a gente vai passar para comentar, para discutir aquelas 7 questões também sobre análise combinatória que eu indiquei no estudo dirigido Enem 2021, no encontro passado. Tá? Como sempre a gente tem feito, né? Indica 7 questões, na semana seguinte a gente busca comentar essas questões. E depois, na segunda parte do momento síncrono, nós iremos trabalhar a resolução daquelas 7 questões envolvendo o assunto geometria espacial que foram indicadas no quarto encontro, portanto, no penúltimo encontro que tivemos, tá? O tema, além desses temas, né, análise combinatória e geometria espacial, vocês têm aí a oportunidade de iniciar os estudos em probabilidades. A minha sugestão aí, né, a minha indicação, é que vocês façam a leitura da teoria e dos exercícios resolvidos do livro didático, constantes aí na carta de navegação. Feito essa leitura, tente resolver como atividade avaliativa as 6 questões que foram indicadas sobre esse tema probabilidades do nosso livro didático, tá? Claro, já sabem, tendo dúvidas em algumas dessas questões da atividade avaliativa ou até mesmo nas questões referentes ao Enem, podem me procurar pelo WhatsApp à vontade, tá bom? Então vamos começar aqui, vamos compartilhar aqui a nossa tela. Nós então vamos resolver as duas questõezinhas aí que foram indicadas no encontro passado. Vou começar aqui na ordem. Todos estão visualizando bem aí? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Gente, então os colegas foram chegando aí, mais uma vez, tá? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos que vamos. Mais uma manhã de quarta-feira. Vamos naquela garra, aquela vontade danada de ganhar mais experiência em matemática, e o acúmulo dessas experiências trarão aí excelentes resultados e, claro, antes de qualquer coisa, né, formação nesse finalzinho aí, né, de educação básica, né, finalzinho aí do ciclo chamado de educação básica. Pessoal, então essa questão foi extraída vestibular FUVEST, prova 2018, primeira fase, ou seja, aquele vestibular, né, de ingresso na USP. 12 pontos são assinalados sobre 4 segmentos de reta, de forma que 3 pontos sobre 3 segmentos distintos nunca são colineares, como na figura. O número de triângulos distintos que podem ser desenhados com os vértices nos pontos assinalados é... Pessoal, a ideia dessa questão, então, é escolher 3 pontos dentre estes pontos que aí estão disponibilizados para formar triângulo. Pontos colineares significa alinhados. Claro que 3 pontos que estejam em um mesmo alinhamento
não vai definir um triângulo. Então, o critério para formar triângulo é que eu escolha 3 pontos, mas desde que esses 3 pontos não estejam no mesmo alinhamento. No texto foi garantido para nós o seguinte, olha o que foi falado aqui, ó. De forma que 3 pontos sobre 3 segmentos distintos nunca são colineares. Ele quer dizer, por exemplo, assim, esse pontinho que faz parte desse segmento, este que faz parte deste outro segmento, e esse aqui, por exemplo, que faz parte desse terceiro segmento, eles não estão alinhados. Então, qualquer escolha que você fizer de 3 pontos pertencentes a segmentos distintos, as 3 segmentos diferentes, eles nunca estarão alinhados, ou seja, eles formarão sim triângulos. E aí, turma, a maneira com que eu indico para resolver esse tipo de questão no âmbito geral é por exclusão. O que a gente faz? Primeiro a gente faz a seguinte contagem. Quantos pontos nós temos aqui ao todo? Então nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. A ideia é que dos 12 pontos queremos escolher 3 pontos. Portanto, nós temos combinação de 12 tomados 3 a 3. Por que é uma combinação? A ordem de escolha dos pontos não vai alterar o triângulo formado. Por exemplo, ó, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Escolhi esses 3 pontos. Formei aqui um triângulo. Se a ordem tivesse sido, não, primeiro escolhi este, depois este, em seguida esse terceiro pontinho. Repare que o triângulo formado é o mesmo. Então, a ordem com que você escolhe esses 3 pontos não muda o triângulo formado. Por isso é uma combinação e não um arranjo. Então, a combinação de 12 pontos tomados 3 a 3 representa o que para mim? Maneiras gerais de escolher 3 dentre os 12 pontos. Só que tem um detalhe. Por exemplo, se eu escolher esses 3 pontos aqui, ó, pertencentes ao mesmo segmento, ó, escolha esses 2, escolha esse como terceiro ponto. Não forma triângulo. Então, eu preciso agora excluir, tirar aquelas possibilidades de escolha de 3 pontos que não formarão triângulos. E aí, nós temos isso aqui, ó, 2 vezes combinação de 4, 3 a 3. Porque, repare, o único caso que traria problema é se eu pegasse 3 desses 4 pontos neste segmento ou 3 desses 4 pontos neste outro segmento. No texto já foi garantido que se eu escolher 3 pontos em segmentos diferentes, não tem problema porque eles nunca estarão alinhados, portanto formarão triângulos. Então, o único alinhamento que existe aqui, e eu vejo com clareza, né, é que esses 4 pontos estão alinhados e esses 4 estão alinhados. Então, eu não posso escolher 3 destes 4 pontos e também não posso escolher 3 destes 4 pontos. Por isso, eu estou tirando 2 vezes a possibilidade de escolher 3 de 4 pontos. Por que 2 vezes? Porque, ora, isso pode ocorrer neste segmento, ora, isso pode ocorrer neste outro segmento. E aí, agora, a gente vai lá e aplica a formulazinha para calcular combinação simples. Olha a formulazinha que você já aprendeu comigo aí em encontros passados. Então, a combinação de 12 e 3 a 3 é escrita dessa forma, né? Olha lá, NP, N menos P, menos 2 vezes a combinação de 4, 3 a 3. Já sabemos que para calcular essa combinação de 12 e 3 a 3, o melhor caminho é levar 12 até o 9, né? Está mais perto. E o 3 fatorial calcula como sendo 3 vezes 2. Aqui, eu já fui um pouco mais direto, só voltando aqui um pouquinho, é que o 4 fatorial já vai até o 3, que é o próximo, né? Então, fica 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial vai embora, 1 fatorial nem precisava ter escrito, né? É 1. Então, aqui vai sobrar apenas o número 4, que multiplica por 2, isso é 8. E agora a gente vem para simplificações nessa fração. Ó. 9 fatorial já era, o 12 por 6, deixa 2, multiplica,
12 vezes 11 vezes 10, 220, menos 8, 212 triângulos. Portanto, letra D é a alternativa correta. Inclusive, na atividade avaliativa que vocês entregaram na semana passada, tinha uma questão lá, né, no livro didático, que colocava lá pontos marcados em duas retas, né, com o mesmo objetivo, formar triângulos. A técnica poderia ser essa mesma, tá? Olharia para os pontos de modo geral e depois exclui as possibilidades de estar escolhendo 3 pontos numa mesma reta. E aí chega-se no gabarito da questão. Galerinha, conversa comigo. O que vocês me falam? Teve um tempinho? Lembraram de tentar resolver essa questão? Como é que foi aí? O PC, eu entendi, eu só não entendi a parte por que do menos 2. O duas vezes aqui? É. É porque nós estamos percebendo que tem 2 casos que não formaria triângulo. Quais são os 2 casos? Escolher 3 desses 4 pontos ou escolher 3 desses outros 4 pontos, ó. Ah, tá, da mesma reta. Então, em cada caso, você tem combinação de 4, 3A3, né? Que seriam as maneiras de escolher 3 de 4 pontos. Como são 2 casos, por isso que eu já escrevi assim, 2 vezes esse mesmo cálculo. Entendi. Agora. Beleza. Lembrando, Nicolas, que escolhas de 3 pontos, pegando 2 pontos numa reta e 1 ponto em outra, ou 3 pontos em segmentos de reta diferentes, né? Sempre você vai estar formando triângulos porque ele garantiu que não ocorre alinhamento de 3 pontos pertencentes a 3 segmentos distintos. Então, o único caso de exclusão realmente eram aqueles casos de 3 pontos pertencentes ao mesmo segmento de reta. Certo, beleza. Então, bora para a próxima, meu amigo. Ó, SpaceX, Escola Superior de Preparação de Cadetes do Exército, prova também 2018. Fique esperto, esse modelo de questão já apareceu em vários processos seletivos. Considere o conjunto de números naturais de 1 a 15, formando grupos de 3 números distintos desse conjunto. O número de grupos em que a soma dos termos é ímpar é... Bom, galerinha, qual que é o objetivo, então? De 1 a 15, nós temos um total aí de 15 números naturais. A ideia é que você escolha 3 desses números, forma ali um grupinho com esses 3 números. Só que você está interessado em fazer a seguinte contagem. Quantos grupos poderiam ser formados de modo que a soma desses 3 números naturais seja ímpar? De 1 a 15, conta para mim, dentre esses 15 números naturais, quantos são pares e quantos são ímpares? Vamos começar pensando nisso aí, vamos separar. Quantos são pares e quantos são ímpares no total de 1 a 15? Fala para mim. Hein? Alguém? De 1 a 15. Quantos números pares e 8 quantos ímpar. números ímpares? Acho que 7 e 8. 7 pares E 8 assim? ímpares. E 8 E 8 ímpares. O que você sabe é o seguinte, se são 15 números, se é uma quantidade ímpar de números, claro que não terá a mesma quantidade de pares e ímpares. E você logo percebe que a quantidade de ímpares é maior do que par, porque você inicia e termina essa escrita com ímpar e ímpar, tá? Então, por esse fato, você sabe que a quantidade de ímpares superará a quantidade de pares em uma unidade. Então, nós temos 7 números pares e 8 números ímpares. Muito bem. Próximo passo agora é você pensar o seguinte, simular mesmo. Na hora da prova, você, de repente, se você não tem isso muito claro em mente, você iria simular. Poxa,
Quais são as formas de somar três números naturais para que o resultado seja ímpar? Então, nós temos, por exemplo, se eu somar três números ímpares, o resultado é ímpar. Se a gente somar dois ímpares com um par, o resultado já será par. E dois pares e um ímpar? Perfeito. Dois pares e um ímpar. O resultado agora volta a ser ímpar. E por último, todo mundo par, claro, produzirá par. Então, para produzir soma ímpar, só tem duas possibilidades: escolher três números ímpares ou escolher dois pares e um ímpar. E, mais uma vez, a ordem de escolha não vai alterar a formação do grupo, tendo em vista que a ordem dos fatores não altera a soma. Então, se você escolher, por exemplo, 1, 3, 5 ou 5, 3, 1, a soma continua sendo 9 do mesmo jeito, tá? Então, a ordem de escolha não é importante. O que significa isso? Que estamos tratando outra vez de uma combinação simples. Então, nós temos, vamos lá, primeira situação, escolher três números, sendo todos eles ímpares. Aí vem a velha história. Eu tenho quantos números ímpares à minha disposição? 8. Desejo escolher 3. Por isso, isso é uma combinação de 8 tomados 3 a 3. Então, combinação de 8 tomados 3 a 3, o que representa? Possibilidades de se escolher 3 dentre os 8 ímpares. Ou, agora eu vou abrir uma nova contagem de grupos de 3 números, portanto, mais, repare, aqui é uma contagem. Que contagem é essa? Escolher 3 números, todos eles sendo ímpares. Mas tem uma outra possibilidade de que a soma seja ímpar. Qual que é a outra possibilidade? Escolher 2 pares e um ímpar. Aí a soma também dá ímpar. Então, nós temos combinação de 8 tomados 1 a 1. O que significa? Dos 8 ímpares, escolher apenas um. Para cada número ímpar que eu escolher, existirão várias possibilidades de escolher 2 pares dentre os 7 disponíveis. Como é para cada, gera o princípio multiplicativo, que você já está acostumado a aplicar comigo, ó. Portanto, vezes a combinação de 7, 2 a 2. Repetindo, combinação de 8, 3 a 3, o ato de escolher 3 ímpares dentre os 8 disponíveis. Combinação de 8, 1 a 1 significa escolher um ímpar, vezes significa escolher 2 pares dentre os 7 disponíveis. Por que é uma adição? Porque são 2 tipos de grupos distintos, com características diferentes. Fizemos uma primeira contagem de grupos, sendo esses grupos tendo que característica? Todos os 3 números sendo ímpares. E agora queremos formar um segundo tipo de grupo, com que característica? Um ímpar e 2 pares. Outra vez, aplicando a formulazinha da combinação, 8 fatorial, dividido por P fatorial, portanto, 3 fatorial, vezes N menos P, ou seja, 8 menos 3, 5. Somado com 8, 1 a 1, eu escrevi aqui, vezes combinação de 7, 2 a 2. Você está ligado que 8, 1 a 1, já até falamos isso algumas vezes, né? Se eu tenho 8 objetos e quero escolher apenas um, isso pode ser feito de 8 maneiras diferentes. Então, toda vez que você estiver calculando uma combinação em que P vale 1, o valor dessa combinação será, claro, o próprio valor do N. Portanto, isso aqui nem precisava ser escrito em detalhes pela fórmula. Já poderia cravar que isso aqui vai dar 8, né? Bom, vamos lá. Desenvolvendo, o 8 vai até o 5, está mais perto.
3 fatorial é 3 vezes 2, somado com, olha aí, ó, 1 fatorial é 1, o 8 eu levei até o 7, em detalhes aí para os meus colegas que, de repente, não visualizaram por que 8 1 a 1 é 8, fiz questão de trazer detalhado aqui nesse momento. Ó. O 7 vai até o 5, 2 fatorial, já sabem que é o próprio 2, tendo em vista que 2 fatorial, a rigor da definição seria 2 vezes 1 vezes 0 fatorial. Como por definição 0 fatorial é 1, então seria 2 vezes 1 vezes 1. Por isso que a gente já fala logo direto que 2 fatorial é 2. Né? Ou ainda, quando a gente quer desenvolver o fatorial de número maior, de 3, por exemplo, aqui, a gente já vai só até o 2, já encerra, porque sabe que quem viria ali, que seria o 1 e o fatorial de 0, nada vai impactar na multiplicação. Bom, as simplificações, 5 fatorial já era, olha o 6 indo embora também, 7 fatorial, 5 fatorial e o 6 por 2, deixando ali ainda um 3. Então agora, multiplica, 8 vezes 7, 56, somado com, aqui, Tony, temos 8 vezes 7 vezes 3. Então, 8 vezes 21. Né? O 7 vezes 3 aqui. Ó. E aí, 56 mais 168, totalizando, então, 224 grupos possíveis de serem formados, cada grupo com 3 números, de modo que a soma desses 3 números seja ímpar. Por isso, a alternativa correta é a letra C. E aí, galerinha, conversa comigo, fala para mim aí, como é que foi o rendimento dessa resolução? Consegui entender bem. Até que é Uma bem questão, tranquilo. Essa foi tranquila. uma questão boazinha, não é? Boazinha de ser resolvido na prova, convenhamos. Né? É claro que, para que você ganhe tempo, né, seria muito bom se você tiver ali um traquejozinho, né, uma facilidade maior de visualizar essas possibilidades, para ganhar tempo, né? Já partir para esse cálculo aqui um pouco mais rápido. Alguma pergunta? Algum comentário a mais? Posso passar para outro slide? Pode. Pode passar, PC. Beleza. Então vamos nessa então. Tá me ouvindo? Agora tá, né? Agora estou. Ah, tá. É porque eu não tinha entendido essa combinação 7, 2A2. Ah, então vamos voltar lá. Combinação do 7, 2A2. Então tá. Aqui, ó, como é que nós iniciamos? Só para a gente retomar então aqui, Cauã. Nós fizemos aqui o seguinte, ó. A combinação de 8, 3A3 está retratando essa primeira possibilidade, né? Eu sei que se eu somar 3 ímpares, de fato a soma vai dar ímpar. Como nós temos 8 números ímpares de 1 a 15, né? São 8 ímpares e 7 pares. Então a ideia inicial aqui era escolher 3 dentre os 8. Então combinação de 8, 3A3 representou isso. E agora, em seguida, a gente viu também que para a soma da ímpar, pode ser que você faça a soma de 2 pares e um ímpar. Então, nós queremos agora fazer o seguinte, dentre os 8 ímpares, queremos escolher apenas um, e dentre os 7 pares, olha só a dúvida agora, ó, dentre os 7 pares, queremos escolher 2. Então, nós temos essa primeira contagem, esse primeiro modo de formar grupos, mais agora o segundo modo de formar grupos, que é escolhendo um ímpar e 2 pares. Agora eu Então, entendi. 8, 1 a 1 significa escolher 1 dentre os 8 ímpares, 7, 2 a 2 significa escolher 2 dentre os 7 pares. Certo, entendi. O desfecho do cálculo é tranquilo, né? É tranquilo. Então, beleza, jovem. Bora nessa. Vamos aqui, então, para o outro slide, iniciar aquelas questões sobre a análise combinatória que eu apontei no encontro passado. No momento, nós temos quantas pessoas? Cadê? Temos 23, 21 pessoas. Muito bom, 21 alunos aqui comigo. Meus sinceros agradecimentos e que vocês aproveitem muito
dessa aula. Participa, tá? Tendo dúvidas aí, querendo fazer alguma colocação, fique à vontade. Lembrando que, infelizmente, quando eu estou apresentando aqui, compartilhando a tela, eu não consigo visualizar o chat. Bom, então, está aí, estudo dirigido, né, em 2021, questões que foram indicadas no encontro passado, no 5º encontro, o tema foi análise combinatória, um fresquinho na sua mente, tendo em vista que é o assunto que estávamos, né, até o encontro passado aí, muito focado nele, do 1º ao 5º encontro, trabalhamos análise combinatória. Muito bem. Sejam sinceros comigo. Vai, me fala aí. Vocês estão conseguindo dedicar um tempinho na tentativa de resolução, se não de todas as 7 questões semanais, mas pelo menos algumas dessas 7 questões? Sim. Eu tô, professor. Que Sim. bom. Que bom. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Professor, eu também tô fazendo só essa semana que foi meio complicada, que eu tô estudando pro Enem, pelo ProEnem, eu deixei acumular matéria lá na plataforma, aí eu tive que Entendi. ralar pra conseguir pegar tudo. Quem está falando comigo é o Matheus. Matheus. Beleza, bom dia. Matheus, normal, né, cara? Tem semana que a coisa dá uma embolada, né? Tem semana que é difícil conciliar tudo, né? Querer abraçar tudo fica difícil. Acaba que tem alguns momentos que, de fato, vocês terão que definir prioridades, vamos dizer assim, né? Totalmente Essa semana compreensível. também eu não consegui, não, porque eu tô fazendo revisão da prova que eu vou fazer domingo. Eu não tô conseguindo fazer nada. Eu cheguei num ponto que eu tô só fazendo o essencial, porque eu atrasei demais, porque um mês parado, né, PC? Agora eu tô só na redação e nos que eu tenho dúvida. Vou me acompanhar tudo, eu não dou conta mais, não. Eu tenho falado muito isso aqui em casa com o Cauã. Tome cuidado, tá? Não queira abraçar o mundo, como diz o velho ditado, né? A gente tem que caminhar com aquela certeza, com aquela convicção de que não estou perdendo tempo. Se você tem a consciência limpa, tranquila, de que você está dedicando ao máximo, né, que você não está desperdiçando tempo, pronto, isso equivale. E aí aquilo que você, né, tiver ao seu alcance, você conseguir ir desenvolvendo, ótimo. Tendo essa consciência, ótimo, tá? Não queira e não fique frustrado também, viu, gente? Não fiquem frustrados, às vezes, de pensar assim, nossa, a semana acabou e eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu não estudei aquilo, tal. Bom, mas vamos lá. Não estudou, mas você estava à toa? Se você estava à toa, aí tem a razão da consciência estar pesando, né? Mas se você não estava à toa e tem consciência tranquila de que estava, de fato, engajado em alguma coisa, em algum estudo, então não fique frustrado. É porque realmente o tempo não dá para abraçar tudo. Você cursa 18 matérias, tá? Então fiquem tranquilos, nada de aflição por conta disso. Estejam com a consciência tranquila de que estou fazendo a minha parte. Tudo que eu posso dedicar de tempo, eu estou dedicando. Então pronto, está valendo, cara. E o sucesso será alcançado, já está sendo alcançado, você já está no caminhar desse alcançar um objetivo que você tem aí em mente, tá? Você vai alcançá-lo. Tenho certeza disso. E sempre, já sabe, continue contando com o meu apoio sempre que você precisar. Tá bom? Galerinha, vamos nessa questão 144? 144 é Enem 2020. Na prova rosa era 144. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio em que os pontos A, B e C estão localizados nas casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos.
seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é... Turminha, convenhamos, resolvemos uma questão idêntica a essa, e se eu não estiver enganado, naquela ocasião eu extraí a questão do vestibular UFO, Federal de Uberlândia, prova 2012. Ou seja, 8 anos depois, aparece no Enem uma questão idêntica. O que nós temos que fazer para resolver essa questão? Trabalhar com permutação, com repetição de elementos. Muito parecido com aqueles anagramas envolvendo letras repetidas. O que nós temos aqui? Para sair de A e até B, de modo geral, 1, 2, 3, 4 passos, deslocamentos à direita serão necessários, 1, 2, 3 para cima serão necessários. Então, necessidade de A até B já está cravado. 4 para a direita, 3 para cima. O que nós podemos fazer é ficar aquela brincadeira de embaralhar a ordem desses deslocamentos. Então, nós temos aqui, por exemplo, trouxe aqui essa possibilidade. Para cima, vamos seguir aqui. Para cima, cima, direita, cima, direita, direita, direita. Repare que essa possibilidade não passou pela casa de Carlos. Outro. Sai de A, direita, cima, cima, direita, direita, cima, direita. Chegou em B, chegou na casa de Bernardo e passou pela casa de Carlos. O que nós vamos fazer? Nós vamos pensar primeiro o seguinte, de quantas maneiras, quantos caminhos diferentes podem ser feitos de A até B, passando ou não por C, pela casa de Carlos. Ou seja, de modo geral, o que nós temos? Permutação de 7 letras, das quais necessariamente 4 repetem como D, porque são necessários 4 deslocamentos para a direita, e 3 repetem como letra C, porque são necessários 3 deslocamentos para cima. Permutação com repetição de elementos, já estamos aí profissionais nisso, né? 7 fatorial dividido pela multiplicação dos fatoriais das repetições. Então, nós temos o 7 até o 4, o 3 fatorial desenvolve, vai para simplificações, olha que maravilha, 7 vezes 5, 35. Então, tem 35 caminhos diferentes para sair de A e chegar até B. Com um detalhe, estamos saindo de A e chegando até B, nesse primeiro cálculo, passando ou não pela casa de Carlos, pelo ponto C. Só que nós não desejamos passar pela casa de Carlos. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou descobrir o seguinte, desses 35 caminhos, em quantos deles estamos passando pelo ponto C? Aí o que você faz? Liga de A até C e de C até B. De A até C são necessários 2 deslocamentos para a direita, 2 deslocamentos para a direita e 2 para cima. Então, nós temos o quê? Permutação de 4 com 2 e 2 repetições. Vezes, por quê? Vezes o para cada. Para cada caminho que percorrermos de A até C, existirão possibilidades de seguir viagem de C até B. Lembrando que de C até B, necessariamente 2 deslocamentos para a direita e 1 deslocamento para cima. Por isso, permutação de 3 com 2 e 1, se é que precisava colocar esse 1, né? Esse 1 aqui, um mero capricho, só para ficar registrado no papel, desnecessário, né? Aplica a fórmula. Então, permutação de 4 elementos com 2 e 2 repetições, está aqui, vezes permutação de 3 elementos com as 2 repetições de deslocamentos para a direita. Está aí a escrita.
outra vez, repito, esse 1 nem era necessário registrar ali, né? Bom, levo o 4 fatorial até um desses dois, o outro 2 fatorial já diz que 2 fatorial é 2, levo o 3 até o 2, tá aí, simplificações, olha, o outro 2 fatorial também vai embora. Finalmente, o que é que nós temos? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18 caminhos. Entenda, quer dizer que de A até B, passando por C, existem 18 possibilidades de caminhos. Então, dentre os 35 caminhos ao todo que se pode percorrer para sair da casa de André e chegar até a casa de Bernardo, 18 dos 35 caminhos passarão pela casa de Carlos. Como nós não, sem passar pela casa de Carlos. Então é só ir pela exclusão. Então, de A até B, não passando por C, significa 35 menos 18. Então, 17 caminhos diferentes, portanto, gabarito letra C. Galerinha, você que participou do momento síncrono, se eu não estiver enganado, lá do, acho que terceiro encontro, ou segundo encontro nosso, acho que foi do terceiro encontro, onde resolvemos questões de processos seletivos, falando sobre permutações simples e permutações com repetições de elementos. Lembrou daquela questão? Sim. Quase igual. Só mudou números, né, Lucas? A ideia é a Foi. mesminha, só mudou números. A ideia é a mesma, era chegar de um ponto ao outro sem passar por um ponto intermediário. Então, o raciocínio é idêntico, só mudou só os dados numéricos mesmo, né? Bora para essa Ô, questão. PC, e Opa, teria como fazer de outra forma essa ou não? quem fala comigo? O Nicolas. Ô, Nicolas. Nicolas, cara, eu não visualizo uma outra maneira para gabaritar essa questão, não. Não. Não, na minha concepção, esse é o caminho. Você faz a contagem geral, de A até B, passando ou não pelo ponto C, depois faz a contagem passando pelo ponto C, e no final faz a exclusão desses casos que não te servem dentro daquele total que você calculou inicialmente. Na minha concepção, da minha experiência, eu não consigo ver uma outra maneira de gabaritar essa questão. Ah, certo. Galerinha, questão 156. Enem 2020 também. Prova rosa, questão 156. Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem, nome esquisito, hein? Tom Marvolo Ridley, é assim que pronuncia? Gerou a frase, vou ler isso aí não. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase. Vai, pronuncia essa frase para mim, Cauã. I am Potter. Aí, garoto. De tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas. Fica esperto. Olha só, vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por... Galerinha, vamos lá, vamos ao que interessa. Você tem aqui ao todo, quantas letras ao todo nessa frase? 3, 6, 9 São 9, letras. Não é isso? 9 letras. A ideia é o quê? Formar anagramas com essas 9 letras, mas com um quesito, uma exigência importante. Qual que é a exigência? Vogais e consoantes aparecem sempre intercaladas. Ou seja, não quero ter vogais juntas, não quero ter consoantes juntas.
Eu quero sempre alternância entre vogais e consoantes. Outro fato é que não quero formar palavras separadas. Esquece espaçamento entre as letras. Vamos pensar num único bloco de 9 letras. Então você tem isso aqui, ó. Essas são as vogais, estas são as consoantes. Turminha, para ficar intercalado, vocês conseguem visualizar que necessariamente eu preciso começar o anagrama com consoante? Sim. Por Porque se eu quê? começar com vogal, no final vai repetir duas consoantes. Aí, ó, exatamente. Lá na pontinha, né? 8ª e 9ª letra seriam 2 consoantes. Então, se você encaixa, olha o meu gesto aqui, quer ver? Ó, a ideia é encaixar vogais entre as consoantes. Olha lá, você vai encaixando as vogais entre as consoantes. Aí fica intercalado. Quer ver que o contrário não funciona? Ah, vou encaixar consoantes entre as vogais. Aí você encaixa aqui, encaixa ali, encaixa ali. Opa! Mas agora só produz consoante no final. Então, você já tem o seguinte: os anagramas terão um total de 9 letras e, necessariamente, para ficar intercaladas consoantes e vogais, preciso que seja assim, ó. Consoantes na primeira, terceira, quinta, sétima e 9ª posição, e vogais na segunda, quarta, sexta e 8ª posição. Então, esse é o modelo de anagramas que eu quero. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: de quantas maneiras eu posso organizar, eu posso enfileirar as consoantes nestas posições? Aí eu vou lá e olho. Permutação, enfileirar significa brincar com a ordem, portanto, permutar. Permutação. Em que 9? Primeiro, nós temos que pensar na permutação das consoantes. Depois, pensaremos na permutação das vogais. Por quê? Eu tenho que garantir que consoantes estarão nessas posições. Então, eu vou escolher uma consoante para colocar aqui. Ah, eu tenho 5 possibilidades. Vou escolher uma para colocar aqui. Ah, eu tenho 4 possibilidades. Só que não se esqueça que dentre as 5 consoantes tem 2 repetindo. Então, isso envolve o quê? Uma permutação das 5 consoantes tendo as 2 repetições da letra T. Compreende? O que isso aqui representa para mim? Número. Eu não entendi sim. direito, não. Vamos lá. Ó, essa primeira parte ficou claro? Que necessariamente para consoantes e vogais ficarem intercalados tem que ser nesse ordenamento? Entendi. Beleza. Aí agora eu estou pensando assim, então tá, já defini locais onde colocarei consoantes. O segundo passo agora é descobrir o seguinte: de quantas maneiras eu posso ordenar essas consoantes entre si. Então, não estou falando de vogal nesse momento. Esquece vogais por enquanto. Quantas maneiras eu posso ordenar, eu posso sequenciar estas 5 letras? Sequenciar as 5 letras, as 5 consoantes entre si, permutação, porque é brincar com a ordem. Permutar quer dizer mudar a ordem. Só que eu tenho que permutar aqui, posso brincar aqui de ficar mudando a ordem dessas 5 consoantes, só que dentre as 5, tem 2 que repetem, como letra T. Por isso, assim como na questão anterior, preciso recorrer ao cálculo de permutações com repetições de elementos. E a escrita você já conhece. Eu escrevo permutação das 5 consoantes e aqui em cima eu registro o número de repetições que se tem de alguma letra. A única letra que repete é a letra T, que repete 2 vezes. E aí agora vem a ideia. Bom, quero também enfileirar as vogais. Dentre as vogais, não tem repetição.
Portanto, permutação simples. Permutação de 4 vogais. Esse é por que vezes? De novo, aquela ideia do para cada. Para cada sequência, para cada ordenamento que eu estabelecer das consoantes, tem várias maneiras de sequenciar as vogais entre si. O diagrama de árvore, onde gerou lá no primeiro encontro nosso o princípio multiplicativo. Então, nós temos aqui o vezes indicando para cada sequência das consoantes, tem várias maneiras de sequenciar as vogais entre si. Por isso, é uma multiplicação que eu preciso fazer entre essas permutações. Exemplo, mantém essa ordem das consoantes. Quer dizer que M vai ser a primeira, P vai ser a segunda consoante, T, T e R. Suponha essa sequência das consoantes fixa. Observe que você pode agora ordenar as vogais de 4 fatorial maneiras. Permutação simples. Vou escolher a primeira vogal, tem 4 opções. 3, 2, 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial, 24. Então, com esta sequência de consoante, tem 24 maneiras de ordenar as vogais e, portanto, formar anagramas diferentes dessas 9 letras, tendo consoantes e vogais intercaladas. Se eu mudar a ordem das consoantes, de novo eu tenho 24 maneiras de sequenciar as vogais e formar outros 24 anagramas diferentes. Por isso que gera o princípio multiplicativo. Aí agora vai para a escrita do cálculo, permutação com repetição de elementos, está lá, fatorial do total de elementos dividido pelo fatorial da repetição, que são só a letra T que repete lá. E permutação simples de 4 elementos, 4 fatorial. Eu olho para as alternativas, percebo que não foi exigido de nós aqui o resultado em valor absoluto, em cálculo final. Ele só está deixando indicado aqui o cálculo. E eu observo que este cálculo condiz com a letra E. Por quê? Como é multiplicação, o denominador aqui é 1, multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, posso escrever nessa ordem, o 2 fatorial já sabemos que vale 2, portanto, o gabarito é a letra E. Conta para mim, qual foi o rendimento que vocês tiveram nessa resolução? Eu adorei essa questão. Entendi também, foi tranquila. Também. Foi bem Muito clara. bom. Muito bom. Quem falou primeiramente comigo foi a Júlia? Foi. Certo. Júlia, como é que é? O ano passado você fez a prova ou você também não foi fazer? O ano Ah, passado, não, foi em nesse ano. Ah, o 2020? Isso. Não, eu só fiz 2019. Ah, tá. Porque tinham me colocado numa escola bem pequena, sabe? Que não, eu já tinha ido lá uma vez, lá não tinha ventilação, e eu fiquei com medo. Tá certinho. Entendi. Galerinha, Enem 2020 ainda, questão 161 da prova rosa. Observem, 3 questões Enem 2020 tratando do tema análise combinatória. Toda edição do Enem cai muito esse tema. Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399. E cada um terá seu número afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. Qual a quantidade mínima de peças, simbolizando o algarismo 2, necessárias para identificar o número de todos os quartos? Turminha, o que ele quer falar quando ele falou assim, ó, cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. Significa que
o quarto de número 100, preciso de 3 placas. Uma que simboliza o algarismo 1 e 2 que simbolizam o algarismo 0. Vou colocar uma plaquinha para o 1, plaquinha para o 0, plaquinha para o 0. A pergunta é, de 100 a 399, quantas vezes foram necessárias a utilização de placa com o algarismo 2? É essa a pergunta. E ficou bom agora, hein? Ficou bom, ficou bom. Galerinha, eu me organizei nessa questão assim, ó. Presta muita atenção na sequência para a gente não ter que voltar lá no início Essa aí outra tem que vez. desenhar mesmo, tem que ficar escrevendo, não tem ou não? Acaba que você vai ter que fazer uma contagem meio que passo a passo, né? Vai ter que fazer alguns passos aqui. É assim que eu fiz. Olha lá. O que eu pensei? Primeiro, vamos esquecer aqueles quartos da casa dos 200. Vamos deixar isso para depois. Vamos pensar naqueles dos 100 e dos 300. Então, começando com 1 ou 3. Portanto, eu tenho aqui 2 possibilidades de escolha para o primeiro algarismo. Aí, eu pensei assim, ó, fixa o 2 na segunda posição e exclui, nesse primeiro momento, o uso do 2 na última posição. Nós temos de 0 a 9, 10 possibilidades, exclui o algarismo 2, tenho 9 possibilidades de preencher esse último dígito. Então, nesse momento, eu estou pensando naqueles quartos com a seguinte numeração: 120, 121, 123, 124 ou 320, 321, 323, 324, 325 e assim por diante. Então, repare que nesse momento aqui, estamos usando apenas uma vez, para cada número que eu formar, apenas uma vez, a placa com o dígito 2. 2 vezes 9, princípio multiplicativo, nós temos então aqui 18 usos de placas com o dígito 2. Um raciocínio semelhante. Eu agora pensei o seguinte, especificamente fixando 2 e 2, ou seja, aqueles quartos com as seguintes numerações: 122 e 322. Então, 2 possibilidades. Para cada uma das 2 possibilidades, eu estou usando 2 dígitos 2. Portanto, eu vou precisar aqui de 4 placas com dígito 2, porque vai ser os quartos 122, usei 2 placas 2, 322, outras 2 placas 2. Portanto, 4 placas com o algarismo 2. Por último, pensando ainda no 1 ou 3, o contrário do que eu fiz aqui. Fixa o 2 no final e aqui no meio não sendo 2. Porque sendo 2 e 2, eu já computei aqui, ó. Então agora só mudei a ordem aqui. Eu joguei o 2 para o final e aqui no meio eu quero que seja um cara que não seja o 2. Qual que é a família de numerações que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando no 1, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2. Se for o 3, 3, 0, 2, 3, 1, 2. Ou seja, são 18 usos, são 18 quartos em que eu precisarei para cada um deles uma plaquinha com o algarismo 2. Então, são 18 mais 18, 36, mais 4 placas 2 aqui, 40 placas com dígito 2 já são necessárias. Olho para as alternativas, poxa, não dá para definir jamais qual alternativa é a correta. Agora eu vim aqui pensando
exclusivamente nos quartos numerados de 200 a 299, ou seja, os quartos que têm a numeração começando com o algarismo 2. Aí eu pensei assim, ó, começa com 2 e não deixa aparecer 2 de novo, não. Então, não quero 2, não quero 2. Então, tem 9 possibilidades, princípio multiplicativo, 9 vezes 9, 81 quartos com numeração começando com 200, em que o 2 não aparece mais. Portanto, a plaquinha de número 2 vai ser usada uma única vez dentre estas 81 numerações. Agora, eu pensei o seguinte, o 2 também aparecendo na segunda posição, e aqui não sendo 2. 9 numerações, para cada uma das 9 numerações serão usadas 2 placas 2. Portanto, em termos de quantidade de placas com o algarismo 2, nós temos então aqui 18 placas usadas. Agora, todo mundo 2, ou seja, só tem um quarto com a numeração 222. Então, aqui serão necessárias 3 placas 2. E, Agora é por só ir último, somando aí. só faltou esse caso aqui ainda, ó, Nicolas. Aqui, eu tinha pensado 2, 2 e não 2. O contrário, né? Pensar no contrário aqui, ó. 2 no início, 2 no final e não sendo 2 aqui no meio. Certo? Aí eu tenho, ó, Certo. 9 possibilidades, lembrando que para cada uma das 9 possibilidades serão 2 placas 2. Então, ao todo aqui são 18 placas 2. E aí o que você falou, Nicolas, ó, agora vai somando. Vamos voltar lá? 2 vezes 9, 18 placas 2, porque aqui eu usei uma única placa 2. 2 vezes 2, porque são 2 casos, mas para cada um deles são 2 placas 2, por isso 2 vezes 2. 2 vezes 9 é única placa 2, por isso apenas 2 vezes 9. 9 vezes 9, única placa 2. 9 vezes 2, porque são 2 placas 2 para cada um dos 9 casos. 3 placas 2, tá aí, mais 9 vezes 2, porque para cada um dos 9 casos, 2 placas 2. E aí vamos somando, então, nós temos 18, mais 4, 22, 40, 40 mais 81, 121, 139, 142, com mais 18, 160 peças, no mínimo, serão necessárias com o algarismo 2 para conseguir fazer a numeração desses quartos. Por isso, o gabarito é a letra A. E aí, galerinha? Eu tô olhando aqui na minha prova, eu acertei essa, só que eu não fiz conta, não fiz nada disso, eu acho que eu chutei mesmo. Eu não, eu peguei e pensei. Da 200 até 299, você vai ter 100 casas. A cada dessas são 3, né? São 100, 200 e 300. Nessa vai ter uma casa que vai ter a decimal, que é 20. Peguei mais 10. 10 vezes 3, 30. E sempre no final também vai ter 10 possibilidades de acabar com 2. Vai dar mais 10. 10 vezes 3, 30. Peguei, somei e deu 160. Aí eu peguei e marquei. Entendi, assim, mais ou menos. Tava correndo da polícia, Carlão. Explica mais devagar. Lá não tem tempo, né? Aí eu peguei, ó, da casa, eu parei para analisar, de 200 a 299, são 100 casas. Aí São já 100 números, né? São 100 números formados, né? Então, 100 números, todos vão conter o 2. Aí eu peguei, já descartei os 60. Beleza. Aí tem a casa
como é a unidade lá, decimal e a centesimal lá que a gente aprende no ensino fundamental. Nisso, a decimal, você tem mais, tipo, do 100 ao 200, do 200 ao 300 e do 300 ao 399, a casa decimal aqui, você tem 10 chances de ser 2. Aí você vai multiplicar por 3, porque são 3 coisas. Ai, gente, é difícil meu raciocínio. Mas... Eu entendi, até eu entendi. Eu posso explicar porque eu fiz da mesma maneira que ele, só que aí vai dar pra entender. Vai, manda ver, vamos ver aí. É assim, tá querendo dizer, tipo assim, porque de 100 a, por exemplo, 199, você encontra 20 números, né? Sendo que 10 terminou com 2, né? A unidade é 2, né? Ah, E depois a gente tem mais 10 dentro do 120, né? Que são com a dezena, né? O 2 sendo dezena agora. certo. E aí depois no 200 a 299, ocorre a mesma situação, só que a centena a gente vai utilizar o tempo todo, né? Então os 200, 201, 202, então são mais 100 números, né? Então os 20, né, do anterior, mais 100, 120. E depois dos 300 aos 399, é a mesma contagem do 100 ao 290, ao 199. Então fica lá 20 mais 120, mais 20, 160. Entendi. Melhorou um pouco. Pelo menos para mim melhorou um pouco. Não sei se para os demais colegas melhorou. Galerinha, Carlos, muito bom. Cauã, muito bom a participação de vocês aí. O que eu entendo assim, a linguagem, né, que vocês utilizaram, passa por essa organização, só que, obviamente, acelerado, né? Vocês conseguiram acelerar um pouco mais esse cálculo que eu fiz aqui em detalhes. Muito bom. Parabéns para vocês aí, tá? O raciocínio está na linha, tá correto. Tá? Não posso falar que não está na linha, está correto. Apenas, às vezes, só alertar vocês para uma tomada de cuidado nesse acelerar o cálculo por conta do tempo, às vezes acaba tropeçando em um detalhezinho ou outro da questão. Tá bom? Mas se fosse igual o senhor fez o cálculo aí, né? Se eu, por exemplo, se eu já olhasse para a questão, já sabia o que eu ia fazer, né? Eu chegava muito mais rápido no resultado do que eu fazendo um por um, se fosse utilizando dessa forma aí. É questão vamos dizer assim, de ter a habilidade, né? De se identificar muito bem com a questão na hora da prova, né? Para ganhar esse tempo. Galerinha, podemos seguir para a próxima? Questão 146, agora Enem 2019. Prova rosa, questão 146. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 verde e 2 amarela, na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as posições, variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinações é dada por... Turminha, observe então, dentre as alternativas, que não foi exigido aqui outra vez o valor final do cálculo, o valor absoluto. Apenas está aqui apontando a maneira com que isso poderia ser calculado através de combinações. Um lembrete, essa escrita com esse 12 embaixo e esse 4 em cima, tem o mesmo significado de eu colocar 12,4, conforme a gente tem colocado lá a combinação de N tomados PAP. A gente coloca combinação, a letra C, né? E coloca N,P.
Aqui o N é o cara de baixo e P é o cara de cima, tá? Também é uma notação aceita. Pouco utilizada, mas aceita. Alguns livros didáticos ainda utilizam desta notação. Bom, turminha, como gabaritar essa questão? Olha, são 12 vagões, dos quais 4 terão cor vermelha, 3 azul, 3 verde, 2 cor amarela. A minha proposta é que a gente faça o seguinte. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó, você tem 9 vagões numerados de 1 a 12 e você quer saber quais serão pintados de cor vermelha. Então, vamos lá. Vagões com cor vermelha. A pergunta é, de quantas maneiras eu posso escolher 4 dos 12 vagões para pintar de cor vermelha? De fato, isso pode ser feito por uma combinação. Combinação de 12 tomates 4 a 4. Por exemplo, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Por que é uma combinação? Porque a ordem de escolha, outra vez, não é importante. A ordem não importa. Esse mesmo quarteto aqui, ó, poderia ser em outra ordem. Será, escolhi o 7 primeiro, depois o 1, o 5 e o 3. Não mudou. Continuam sendo os mesmos 4 vagões que receberão a cor vermelha. Muito bem. Já escolhi 4 vagões que serão pintados na cor vermelha. Legal. Vamos lá agora. Vou escolher vagões de cor azul. Responde para mim. Tendo em vista que 4 dos 12 vagões já foram pintados na cor vermelha, de quantas Sobra 8. maneiras... Isso! De quantas maneiras podemos escolher vagões na cor azul? 8 tomados 3 a 3. Serão 3 na cor azul. Muito bem. Dos 8, já terei escolhido 3. Exemplo, 2, 4 e 6. 2, 4 e 6 vão ser pintados da cor azul, por exemplo. Agora vou para escolher os vagões na cor verde. E aí, turminha? Cor verde. Combinação de quanto tomates, quanto a quanto? 5, 3 a 3. 5, 3 a 3, perfeito. Dos 8, você escolheu 3, aqui já sobraram só 5 vagões disponíveis. Queremos ter 3 na cor verde, então combinação de 5, 3 a 3. Dos 5, 3 serão pintados na cor verde. Claro. Sobra 2. Que na hora que for escolher os vagões de cor amarela, 2, 2 a 2, né? Os 2 que sobrou. Os 2 que sobrou vai receber cor amarela. Certo ou não? Certo. Muito bem. Agora é o seguinte, presta bem atenção no que vem pela frente nessa questão, cara. Ó, escolhi vagões na cor vermelha, azul, verde e amarela individualmente. O que eu devo fazer com essas combinações, meus jovens? Multiplicar, não é? Multiplicação. Multiplicação, cara, porque é só você lembrar do diagrama de árvore, aquelas ramificações, aquele para cada. Para cada 4 vagões escolhidos para pintar na cor vermelha, tem lá várias maneiras de escolher 3 para pintar de cor azul. Então eu poderia, por exemplo, manter esse quarteto e ficar brincando de alterar a escolha desses 3 que terão cor azul. Por isso que gera o princípio multiplicativo. Então, basta multiplicar essas 3 combinações e aí nós temos aqui na letra E exatamente essa escrita, ó. Combinação de 12, 4 a 4, vezes 8, 3 a 3, 5, 3 a 3 e 2, 2 a 2. Essa questão aí dá para fazer por lógica, né, PC? Analisando aí. Se eu tenho 12, eu tirei 4, eu fico com 8. Tirei 3, eu fico com 5. Rapidinho respondi. Sim. Tinha que tomar cuidado só ali, né? Em vez de multiplicação ou mais, a pessoa podia confundir, né? Mas eu fiz assim, eu já fui analisando diretão. A letra B, né, o que muda é isso, né?
Exatamente, ó. Maravilha. Dúvidas, comentários a mais nessa questão? Posso seguir? Nesse caso aí, a gente poderia, por exemplo, classificar por soma, né? Assim eu imagino. Se fosse, por exemplo, se não fosse os 12 vagões juntos, né? Se fosse separado por grupos, né? Então seria uma combinação somada, não era isso? Por exemplo, se fosse, por exemplo, 4 vagões, né? Um grupo de 4 vagões. Aí esses 4, igual a gente colocou lá, da cor vermelha. Depois o outro grupo, né? Da cor azul. E assim vai. No caso, seria soma, não era? Se não fosse tudo junto. Então, aí a soma ela aparece, vamos lembrar lá daquela questão lá da soma dos 3 números da ímpar, né? Essa soma envolvendo combinações, ela vai aparecer quando você estiver trabalhando com constituições de grupos totalmente independentes, né? Lembra que lá a gente formou trios de números com uma característica que era todos eles sendo ímpares, e depois pensamos em trio de números com outra característica, né? Apenas um ímpar e 2 pares. Então, como são características diferentes, são 2 contagens diferentes. Aí entra a ideia da adição, para que ao final eu tenha o total de possibilidades. Nesse contexto aqui, eu acho meio complicado, né? Ter a aparição dessa adição. Nesse contexto aqui, eu vejo que, né, continuaria tendo aí a ideia da multiplicação. Beleza? Aí aqui eu até trouxe aqui, ó, um comentário à parte, turminha, porque é o seguinte, cara, essa questão, o cara que elaborou ela quis envolver a estrutura de combinações, mas eu quero te mostrar que abrindo o cálculo disso aqui, essa questão, meus jovens, ela poderia ser estruturada por uma permutação com repetição de elementos. Aí vem aquela clássica pergunta, Nicolas, PC, essa questão teria alguma outra maneira de resolver? Tem outra maneira de resolver. Olha para você ver o seguinte comigo. Combinação de 12 4A4. Pela formulazinha, tá aí, ó. 8 3A3, 5 3A3 e o 2 2A2. Você já sabe que isso aqui é 1, né, gente? Né? Combinação de 2 tomados 2A2. Tenho 2 objetos e quero escolher os 2. Claro que só tem uma maneira, escolher os 2. Né? Não tem outra maneira. Então aqui eu já nem escrevi isso aqui pela fórmula, porque eu já sei que isso aqui vai dar 1. Como está multiplicando, multiplicar por 1 não altera nada, então nem escrevi. Observe o seguinte, o 8 fatorial vai embora, o 5 fatorial vai embora. Olha o que sobrou. Turminha, olha essa estrutura. Olha essa ilustração que eu trago. O que você me fala disso aqui? Eu estou pensando o seguinte, cara, olha o raciocínio. Os vagões já estão fixados nos seus devidos lugares. Está numerado de 1 a 12, foi colocado no texto que eu não posso mexer nessa numeração. Então, de 1 a 12 está pronto. Aqui, a ideia do anagrama de novo. Eu tenho uma palavra com 12 letras e quero brincar de permutar. Permutação com repetição? Com repetição, mãe. Olha lá, o que está escrito aqui? Ó, vermelho. Naquele exemplo que eu fiz lá, ó, vermelho. 1, 3, 5 e 7. Azul. 2, 4, 6. Verde. 8º, 9º e 10º. E amarelo, 11º, 12º. De quantas maneiras eu posso colorir os vagões? Permutando as 12 letras com 4 repetições da letra M, 3 repetições da letra Z, 3 repetições da letra D e 2 repetições da letra R. Está aí, ó. Permutação com repetição de elementos. Permutação de 12 objetos com essas repetições. Aí. Então, o cara que elaborou essa questão, ele quis utilizar a técnica de combinações para resolvê-la. Mas compreenda que uma mesma questão, uma questão com estilo semelhante a essa,
pode ser que você no Enem 2021 e, de repente, nas alternativas A, B, C, D, E, o cálculo outra vez fica apenas indicado e talvez indicado por uma permutação com repetição de elementos e não combinação. Lembrando que nessa questão aqui, até faz jus não ter exigido a resposta final, porque repare que isso aqui vai dar um trabalhinho para calcular, né, gente? Tem que levar o 12 até o 4, tá longe, ó. Depois abrir os cálculos de 3, 3 e 2 e vir com aquelas simplificações. Então, isso aqui tende a dar um número muito alto. Por isso que, geralmente, nesse tipo de questão, a resposta fica só indicada, tá? Posso passar para frente? Vamos nessa? Bora. Vamos. Turminha, Enem 2019 também, mesma prova da questão anterior. Você vai reparar um fato curioso aqui comigo. Na mesma prova, duas questões que, teoricamente, uma carinha idêntica. Teoricamente. Um pequeno detalhe. Já tem um detalhezinho no finalzinho. Tem um detalhezinho no finalzinho. Ó, questão 164 da prova rosa. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Turminha, a princípio, olha só, A, B, C, D, E, F, G, H. Pensei assim para organizar os 8 amigos aí. Alfabeto de A a H. Esqueça essa história por enquanto de que nenhuma dupla pode ser formada apenas por canhoto. Ou seja, eu não posso ter lá os 2 canhotos compondo uma mesma dupla. Esquece isso por enquanto. Vamos pensar assim comigo. Escolha da primeira dupla. 8 amigos, dos 8 queremos escolher 2. Combinação de 8, 2 a 2. Outra vez, combinação porque a ordem não importa. Se eu falar que a dupla é AB ou que a dupla é BA, dá na mesma. É a mesma. Então, ok. Exemplo, AB. Escolha da segunda dupla. E aí, já escolhi uma dupla. Agora eu vou escolher a segunda. É combinação de quanto? Vamos? De 6, 2 a 2? 6, 2 a 2. Porque 2 cidadãos já formou a primeira dupla. Escolha da terceira dupla. 4, 2 a 2. E a escolha da quarta dupla. 2, 2 a 2. Ok. Fui só escrevendo exemplos aqui para ir ilustrando. Ok até aí? A princípio, Ok. A princípio, fica esperto, a princípio é a mesma coisa da questão anterior. Nossa, PC, na mesma prova, 2 questões com a mesma técnica? Sim, entre aspas. O princípio multiplicativo, ok. Vem aquele para cada. Para cada dupla que eu escolher primeiramente, tem várias maneiras de escolher a segunda dupla. Só que tem um detalhe, meu jovem. Lembre-se, lá daquele esquema dos tracinhos. Você põe 2 tracinhos, primeira dupla, 2 tracinhos, segunda dupla, terceira, quarta dupla e aplica o princípio multiplicativo. É isso que eu estou fazendo aqui. Só que não se esqueça, quando você aplica o princípio multiplicativo, você está declarando que a ordem de escolha dessas duplas é importante. Mas aí eu te pergunto, a ordem A, B, C, D, E, F, G, H é diferente quando eu mudo a ordem da escolha das duplas. Não estou mexendo nas duplas. Estou mexendo na ordem com que elas foram escolhidas. Repare que são as mesmas duplas, ó, EF, GH, CD e AB. São as mesmas duplas nesse caso hipotético aqui. Eu só mudei a ordem. A pergunta é, mudar a ordem de escolha das duplas mudou os confrontos nesse torneio? Não. Não mudou, cara. Não mudou. Lá nos vagões, muda.
Lá nos vagões muda. Por que lá nos vagões muda? Porque os vagões estão numerados. Se você falar que pintou 1, 2, 3 e 4 de cor vermelha, então esse é o grupo vermelho, é diferente de você deixar a cor vermelha lá para o final. Ou não é verdade? Enquanto que aqui, se a dupla B é a primeira ou é a última, dá na mesma. O torneio terá aqui as mesmas duplas confrontantes. Então, o que significa isso? Significa dizer que, nesse princípio multiplicativo, eu terei que quebrar o ordenamento. E você já aprendeu como é que quebra o ordenamento. Quando você aprendeu comigo, aquela distinção entre arranjo e combinação, por exemplo. Lembra que quando eu quero desprezar o ordenamento, é só eu dividir pelo fatorial do número de ordenamentos possíveis. Ou seja, a ideia é, tendo as 4 duplas formadas, pergunta que não quer calar. As 4 duplas já estão formadas. Está aqui essa hipótese. De quantas maneiras eu posso ordenar isso aqui? E aí? 4 fatorial, cara. 4 fatorial. Permutação das 4 duplas. De quantas maneiras eu posso permutar esses 4 conjuntinhos aqui? 4 fatorial. Vou escolher a primeira. Pode ser esta, esta, esta ou esta. 4 possibilidades. Vou escolher a segunda, qualquer uma das outras 3. Depois 2, depois 1. Então, eu vou ter que dividir esse produto por 4 fatorial. Por quê? Para dizer o seguinte, que combinação de 8, 2A2 vezes 6, 2A2, 4, 2A2, 2, 2A2, o que estava levando em consideração? O ato de escolha e também o ordenamento dessa escolha. Mas aqui, diferente dos vagões da questão anterior, o ordenamento não é importante. E como que eu quebro o ordenamento? Dividindo por 4 fatorial, que seria o número de ordenamentos para cada conjunto de 4 duplas que eu formasse. Muito bem. Só que tem um detalhe, não parou por aqui ainda não. Eu tenho que excluir, nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Dos 8 amigos, 2 são canhotos, nós não queremos que esses 2 estejam numa mesma dupla. Então, desse total de casos, eu vou ter que tirar aqueles casos em que esses 2 amigos canhotos estão numa mesma dupla. Como é que eu organizei isso? Supondo que a B seja a dupla de canhotos. Então, AB, hipótese, AB, canhotos já estão formando uma dupla. Muito bem. Escolha da segunda dupla. Combinação de 6, 2A2, 4, 2A2 a terceira, 2, 2A2 a quarta, e aí, de novo, princípio multiplicativo, só agora dividir por quem? Por 3 fatorial. Por que por 3 fatorial? Porque é que eu já fixei como sendo a dupla de canhotos. Então agora eu estou trabalhando para escolher apenas a segunda, a terceira e a quarta dupla. Outra vez, como a ordem de escolha dessas 3 duplas não importa, divide pelo fatorial do número de maneiras que eu posso sequenciar a escolha dessas 3 duplas. Então, 3 fatorial. Vem para o cálculo comigo. Daquele total, estou tirando aquilo que não me serve. Uma dupla de canhotos. Como é que eu vou calcular isso aqui? Olha como é que eu vou puxar isso aqui. Entenda que dividir por 4 fatorial é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 4 fatorial. Quem? A combinação de 8, 2A2, 6, 2A2 e o 4, 2A2. Menos, mesma coisinha aqui, 1 sobre 3 fatorial, 6, 2A2, 4, 2A2. O 2, 2A2, você já sabe, não vou nem escrever, porque é 1, né? Não precisa colocar. Vamos para as simplificações.
4 fatorial vai embora. Mandei esse 6 4 fatorial. 6 fatorial. Ué, não foi não, né? Deixei o 6 fatorial para depois aqui, ó, Cauã. Olhei aqui, ó. Mas poderia ter feito sim, tá? Poderia ter cortado aqui, ó. Tem razão. Eu mandei o 4 fatorial e esse 4 fatorial. Aí aqui ficou, então, nessa primeira fração, o 8 foi até o 6. Na segunda fração, o 6 até o 4. Aqui sobrou apenas 1 sobre 2 vezes 2, menos 1 sobre 3 fatorial, vezes o 6. Levei até esse 3. Olha, pensei em cortar com esse 3. O 2 fatorial é 2. E na última fração, 1, 2 e 2. Vamos agora para as simplificações. 6 fatorial, 4 fatorial, 8 por 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Já mando embora o 8 uma vez por todas. O 6 com esse último 2, 3. No outro bloco, 3. 2 vezes 2, 4. Mandou o 4 embora. E o 6 por 2, 3. O que sobrou? Nesse primeiro blocão, 7 vezes 3 vezes 5. Está aí. Menos, no segundo bloco, 3 vezes 5. E, portanto, nós temos aí 105 menos 15, 90 possibilidades de formar duplas nesse torneio de vôlei, sendo que não é permitido formar dupla com só de canhotos. Então, voltando aqui no slide anterior, o gabarito, então, dessa questão é a letra C, 90 possibilidades. Então, o que eu queria chamar a sua atenção é, na mesma prova, Enem 2019, a penúltima edição do Enem, 2 questões com estilos muito parecidos. O que os avaliadores quiseram diagnosticar dos candidatos? Se perceberiam essa distinção de que, lá na questão dos vagões, a ordem de escolha dos grupinhos a serem coloridos é importante, porque os vagões estão numerados. E a numeração não pode ser embaralhada. A numeração tem que seguir o ordenamento crescente. Foi falado isso no texto. Já nessa questão, a ordem de escolha das duplas não mudaria os confrontos durante o torneio. Logo, eu tinha que quebrar o ordenamento de escolha das duplas, dividindo por esse 4 fatorial e por aquele 3 fatorial, quando eu fixei a dupla de canhotos. Questãozinha mais complicada, né, gente, essa questão? É meio difícil, né? É, o nível Você dessa questão é difícil. Volta, por favor, rapidinho lá na resolução, só para eu ver um finalzinho lá. Volto. Nas continhas aqui? É, lá no finalzão dos blocão. Certo, vamos lá. Pode falar. No momento que você achar aqui. Pode ir mais para frente. Tá aí. Ah, tá. Não, é porque eu perdi esse finalzinho aí. Entendi agora. Aqui? É. É 7 vezes 3 vezes 5, né? Foi o que sobrou aqui do primeiro blocão. Aí menos, no segundo foi 3 vezes 5. Aham, é porque eu tava acompanhando as cortadas aí, eu não vi o finalzinho, como é que ficou. Certinho, meu amigo. Beleza, valeu. Valeu. Turminha, então essa questão, ela de fato é uma questão mais complicadinha, tá? Essa questão foi uma questão mais difícil. Não tenha dúvidas disso. Na prova 2019, com certeza, ela foi
uma das questões considerada como nível difícil. Vamos nessa questão Enem 2018 comigo. Questão 143. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é... Turminha, primeira coisa para resolver essa questão, escolha dos carros compactos. Precisaremos de quantos carros compactos? Quantos carros compactos nós estamos necessitando para organizar essas duas... É 4, né? Você tem 4 carros compactos à disposição, né? Mas você vai É usar 2 que a quantos? gente precisa, né? Precisa Um para de cada 2, estante. né? Isso aí, ó. Em cada um deles, um carro compacto e uma caminhonete. Como são 2 estantes, então precisaremos de 2 compactos e 2 caminhonetes. Certo, gente? Certo. Então vamos lá. Escolha dos carros compactos. Combinação de 4, 2A2. A montadora dispõe 4 carros compactos de modelos distintos. Então, digamos, modelos A, B, C, D. Pode ser o modelo AB. É a combinação porque falar que vão ser os modelos AB ou BA dá na mesma, né? Então a gente já elimina a A e a D, que arranjo. Isso. Concordo. A letra A aqui já ficou fora, né? Porque a letra A ficou fora porque é o seguinte, arranje 10 4x4 e estaria pensando assim, dos 10 carros, escolher 4. Só que toma cuidado, você tem que garantir a presença de 2 compactos e 2 caminhonetes. Se você deixa arranjo 10 4x4, você já está colocando o quê? Primeiro, o ordenamento, porque está falando de arranjo, e segundo, quem não está garantido que vão ser 2 compactos e 2 caminhonetes. 10 4x4 pode ser que você escolheu tudo caminhonete, né? Tem 6 caminhonetes disponíveis. Entende, gente? Turminha, conversa. Sim. A letra A e a letra B você tem que excluir, cara, independentemente de arranjo ou combinação, porque aqui, ó, não está garantido a escolha de 2 de cada um dos tipos de carros. Né? Pode ser que aqui está escolhendo só caminhonete. Você não está levando compacto nenhum para as estandes. Escolha dos carros compactos eu organizei assim, ó, 4, 2A2. Escolha das caminhonetes. Vai, gente, escolha das caminhonetes. São 6 2A2? Isso, 6 2A2. 6 2A2. Muito bem. Agora, saca só o seguinte. Escolha dos 4 automóveis. Ou seja, o para cada. Para cada 2 carros compactos, tem várias possibilidades de escolher as 2 caminhonetes. Esse para cada nos conduz ao princípio multiplicativo. Por isso, é necessário multiplicar as 2 combinações. Último detalhe agora. Já escolhi os compactos. Exemplo, A e B. Já escolhi as 2 caminhonetes. Exemplo, caminhonete 1 e caminhonete 2. Agora vem a última etapa, que é a seguinte: decidir como que eu vou distribuir esses 4 carros nas 2 estandes. Ou seja, o ordenamento. Pode ficar, por exemplo, o compacto A com a caminhonete 1 na primeira estande
e, naturalmente, então, o compacto B com a caminhonete 2 na segunda estande. Mas eu posso mudar isso aí, não posso? Pode ser A com caminhonete 2, pode ser B com caminhonete 1 na primeira estande. Então, entra, por último, escolha e distribuição dos 4 automóveis nas estandes, que é o seguinte, galerinha, escolha os 2 compactos. De quantas maneiras eu posso ordená-los? Ou seja, eu posso distribuí-los em stand 1 e stand 2. 2 maneiras, né? Pode ser que fique o compacto A na primeira estande e o compacto B na segunda, ou o contrário. Então, 2 fatorial. 2 maneiras de ordenar os compactos nessas estandes. Então, você tem isso aqui, ó. Isso aqui é o ato de escolher os 4 veículos. Agora vem ainda o ordenamento. Ordenamento dos compactos, 2 fatorial. Ordenamento das caminhonetes, 2 fatorial. E, portanto, letra correta, letra C. Chamo sua atenção para um detalhe. PC, teria como eu já escolher e, ao mesmo tempo, já preocupar com esse ordenamento? Tem. É só fazer arranjo. O que eu estou querendo dizer? E essa estrutura aqui, meu jovem, ó, é a mesma coisa de escrever direto, assim, ó, arranjo de 4, 2A2, vezes arranjo de 6, 2A2. Se tivesse aqui, ó, ao invés dessa alternativa, a alternativa assim, ó, olha aqui, arranjo 4, 2A2 vezes 6, 2A2, sem esses 2 e 2 aqui, ó, essa seria também uma possibilidade correta. Então, essa estrutura de cálculo aqui, que quem elaborou a questão preferiu primeiro escolher compacto, escolher caminhonete, princípio multiplicativo para a escolha dos 4 veículos e depois preocupar em ordenar, em distribuir esses carros nos 2 estandes, essa estrutura é a mesma coisa que tivesse pensado em multiplicação de arranjos 4, 2A2, 6, 2A2. Daria na mesma, tá? O único detalhe é que se fala de arranjo, eu já estou preocupado em escolher e também em ordenar. E na combinação, eu só preocupo em escolha. Eu não preocupo em ordenar. Foi deixado aqui para o final a discussão sobre o ordenamento dessa escolha. Ou seja, a distribuição desses carros nos estandes. Compreenderam a minha fala? Eu não compreendi, não, esse final aí da distribuição dos 4 automóveis nas estantes. Aqui, o 2 e 2 aqui, Cauã? Isso. É porque assim, ó, até aqui você estava pensando assim, ó, de quantas maneiras posso escolher 2 dentre os 4 compactos, de quantas maneiras posso escolher 2 dentre as 6 caminhonetes. A multiplicação é o para cada, né? Para cada dupla de compactos, tem várias maneiras de formar a duplinha de caminhonetes. Certo até aí? Certo. Aí agora é o seguinte, vamos supor que você já escolheu, então você já escolheu os 2 compactos, suponha que foram os compactos C1 e C2. Vamos colocar a B para não misturar com caminhonete lá. A e B. A e B. E caminhonetes, sei lá, caminhonete 1 e caminhonete 2. Já foi escolhido. Muito bem, já defini então aí quais são os 4 veículos. Só que agora eu tenho maneiras para distribuir esses 4 veículos nos 2 estandes. Em cada estande ficará um compacto e uma caminhonete. Repare que você pode fazer isso de 4 maneiras diferentes. Olha quais são as 4 maneiras. Compacto A com a caminhonete 1 vai para o primeiro estande.
Naturalmente, claro, os outros 2 que sobraram vai para a segunda stand. Mas pode ser que seja o compacto A com a caminhonete 2 no primeiro stand, ou, agora, compacto B e caminhonete 1 no primeiro stand, ou, finalmente, compacto B e caminhonete 2 nesse primeiro stand. Sempre, é claro, os 2 que sobram vai para o segundo stand. Então, o que eu estou discutindo com você agora? Ordenamento. A ordem pode ser compacto A na primeira stand, compacto B na segunda stand, ou o contrário. Então, 2 fatorial, 2 maneiras de ordenar os compactos ou distribuir os compactos nos 2 stands, e outro 2 fatorial, que é o número de ordenamentos das 2 caminhonetes. Por isso, aparece aqui 2 fatorial compacto, 2 fatorial caminhonetes. E aí? Melhorou? Eu entendi. Ou não? Mas se você, Cauã e demais colegas, é aquilo que eu falei, ó. Se você pegar aqui, ó, é a escolha dos compactos e multiplicar por 2 fatorial, você está fazendo o quê? Você está escolhendo e ordenando os compactos. Ah, mas escolher e ordenar, isso é arranjo. Então, o que eu quis dizer é que combinação de 4, 2A2 vezes esse 2 fatorial, se você colocar isso aí no papel, você vai ver que vai virar arranjo. Então, eu poderia escrever 4, 2A2 vezes 2 fatorial como simplesmente arranjo de 4, 2A2. E o 6, 2A2 vezes 2 fatorial aqui da ponta também poderia ser escrito como arranjo de 6 tomados 2A2. Então, o gabarito poderia ser assim, ou assim, ó. Arranjo 4, 2A2 vezes 6, 2A2, deletando esses 2 e 2, porque se eu estou falando de arranjo, eu já ordenei, já não tem mais esse 2 vezes 2 aqui, ó. Então, a alternativa podia vir assim, ou assim, ó. Certo, galerinha? Certo. A letra E está errada por quê? Porque a letra E só preocupou em escolher os compactos e as caminhonetes, mas não preocupou em como que eles seriam organizados nos 2 estandes. E a letra A e a letra C, como nós dissemos, estão erradas por quê? Porque pegou os 10 veículos e colocou tudo no mesmo balaio, e quer escolher 4. Mas isso não garante que vai ter escolha de compacto. Pode ser que 10 4A4 está sendo escolhido só caminhonete, por exemplo. Ou, de repente, né, está escolhendo só compactos, não levou nenhuma caminhonete. Bora! Última questão. Enem 2017, anterior de 2018 e agora 2017. Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados conforme a figura. No setor de produção de empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo o caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Olha esse fato. A empresa determinou que em todo o caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Turminha, a princípio parece, né, com a ideia de pintar os vagões, né? Pintar os carrinhos aqui. Não é verdade? É.
Não é? Tá, né? Um estilão assim, meio parecido. Cara, porém, a técnica de contagem aqui é diferente um pouquinho da de lá, pelos seguintes aspectos. O cara falou o seguinte: primeiro, lá já tinha sido engessado a quantidade de vagões de cada uma das 4 cores. Aqui não. Aqui a única exigência é que tem que ter pelo menos um carrinho de cada cor, de cada uma das 4 cores. Então não está engessado aqui quantos carrinhos serão pintados, por exemplo, de cor amarelo. Outro fato, a ordem com que você coloca ali, com que você dispõe esses 10 carrinhos no caminhão, não muda. Exemplo, se você escolheu pintar 4 carrinhos de amarelo, 3 laranja, 2 verde e 1 branco, na hora de você colocar esses carrinhos aqui, você pode embaralhar do jeito que você quiser, que não muda, não vai ser considerado como um caminhão diferente, um caminhão cegonha diferente. Então, um caminhão, ele só vai ter diferença de um outro se eu mudar a quantidade de carrinhos de cada cor que pintamos. Compreende essas duas reflexões que eu fiz? Sim. Então, vem cá. Jovem, essa questão, você vai resolver ela naquele esqueminha, naquele estilo que eu te ensinei já também, uma técnica muito interessante de contagem, que é aquela técnica dos pontinhos no número de soluções de uma equação. O que está escrito aqui? Caminhões amarelo, branco, aliás, carrinhos, desculpa, amarelo, branco, laranja e verde. Ao todo, são quantos carrinhos no caminhão? 10. 10. Muito bem. Tem ou não tem várias maneiras de somar os valores dessas 4 incógnitas para que o resultado seja 10? Tenho. Tem, não tem? Sim. Por exemplo, concorda que aqui nesse caso são necessários 3 barras? Sim. Sim. Por quê? Porque eu preciso de distribuir em 4 incógnitas. Com esse ordenamento, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, o que nós estamos dizendo aqui? 2 carrinhos terão cor amarela, 3 serão branco, 4 laranja e 1 verde. PC, então, nesse caso aí não vai importar a ordem. Ou vai? Nesse caso, o que importa é a quantidade de carrinhos que será pintada de cada cor. A ordem com que você depois vai colocar esses carrinhos aqui no caminhão cegonha, isso não importa. Foi falado que, ó, mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Beleza. Então, por exemplo, só tem um modelo desse jeito aqui, com 2 carrinhos amarelos, 3 brancos, 4 laranja e 1 verde. Não é porque você vai distribuir esses carrinhos aqui de ordens diferentes que você vai produzir um brinquedo diferente. Então, para produzir um brinquedo diferente, é só se eu ficar mudando a quantidade de carrinhos de cada cor. Só que aqui nós temos um problema. Olha um problemão que tem nessa questão aqui, gente. Quando o cara coloca assim, ó, a empresa determinou que em todo o caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Que problema que isso aqui está gerando? É porque se eu deixar, como nós aprendemos em encontros anteriores, a permutação de barras e pontos livre, podendo permutar de qualquer jeito aqui, eu terei um problema como esse, ó. Olha o problema que está acontecendo aqui. Nenhum carrinho de cor amarela,
3 branco, 5 laranja e 2 verde. Isso aqui, turminha, pode acontecer? Não, porque tem que ter pelo menos um de uma cor. Perfeito. Tem que ter pelo menos um de uma cor. E aí, cara, mais experiência para você chegando agora. A técnica, essa técnica de distribuir as 10 unidades de carrinhos dentre as 4 cores, essa técnica não é nova. Você já aprendeu ela lá no 3º encontro nosso. O que é novo agora é o seguinte: como garantir que pelo menos um carrinho será pintado com cada uma das cores? Gente, é só fazer o seguinte: tem 10 unidades para ser distribuído nas 4 partes? Faça o seguinte: pegue 4 dos 10 e já fixa um para cor amarelo, um para branco, um laranja e um verde. Então, olha essa fala minha. Dos 10 carrinhos, 4 eu já fatiei assim, ó. Um vai ter cor amarela, um segundo cor branca, um terceiro laranja, um quarto cor verde. Agora eu vou brincar Com os outros 6. isso de escolher cores para os outros 6. Então eu crio a equação assim, Cauã. Ao invés de igual a 10, igual a 6. Olha que massa, cara. Olha que raciocínio sutil. Agora eu posso deixar isso aqui acontecer, ó. Posso deixar distribuindo aqui à vontade, ó. Olha o que está acontecendo aqui, quer ver? Ó, 1, 3, 2 e 0. Opa, entre aspas, 0 não. Eu já garanti que vai ter um carro verde. Então, na verdade, a leitura aqui, ó, para esse esqueminha seria assim, ó, 2 amarelo, porque eu já garanti que um carrinho já foi pintado de cor amarela. E aqui? E aqui, turminha, conversa comigo. Aí no caso é 4. 4. Por quê? Eu já não garanti que o carrinho foi pintado de branco. Eu estou pintando mais 3 de branco. Depois 3 e depois 1. Perfeito. Então, quando você vê esse esqueminha aqui agora, pode acontecer o 0 ou não pode? Pode, porque já está garantido. Já está garantido um carrinho de cor verde, né? Então, que maravilha, ó. O fato de ter pego dos 10 carrinhos 4 e já ter dito, ó, esses 4, um vai para cada cor. Portanto, agora só tem 6 carrinhos para serem distribuídos nas 4 cores. Posso deixar acontecer o 0. Então você tem combinação 6, 4, 4? Ou não? Ou assim, ó. Isso, também. Aí no caso, Cauã, que você tinha falado aí da combinação, seria 3x3, né? Isso, 3x3. Aí aqui, ó, a permutação de 9 com 6 e 3 repetições. Vamos lembrar lá do 3º encontro nosso? O que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, eu estou olhando para isso aqui e pensando uma palavra com as seguintes letras. P de ponto, B de barra. Então eu tenho P, B, P, 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 B, P, P e B. Ou seja, tenho 9 elementos, olhando lá para a ideia de anagrama, eu tenho 9 letras, onde a letra P de ponto repete 6 vezes e a letra B de barra repete 3 vezes. Então eu tenho isso aqui, ó. Mas aí, um outro fato curioso nessa questão. O camarada que elaborou a questão outra vez, deixou o cálculo indicado, não trouxe como alternativa o valor final, o valor absoluto. E aí, eu venho com essa técnica de resolução, falando de permutação com repetição de elementos. Eu olho para as alternativas,
excluindo a letra D, a letra E, que já trazem aqui potências, e não sei se você percebe, as potências aqui estavam induzindo lá o esquema dos tracinhos. Ele traz combinação. Cara, fez uma conexão aqui entre escritas, assim como eu fiz aquela conexão com vocês lá na questão do trem, dos vagões do trem, entre aquelas multiplicações de combinação, canalizando para a permutação com repetição de elementos. Aqui acontece na ordem contrária. Repare que esta escrita da permutação com repetição de elementos pode ser escrita numa combinação. Ó, que jeito? Combinação de 9, 3A3, pela forma da combinação, tá aí, ó. Ó, mesma coisa. Ou ainda, ao invés de combinar 9, 3A3, combinar 9, 6A6. Dá na mesma. Lembra que eu até insisti muito nisso aqui, ó, nas aulas passadas? Se eu tenho duas combinações, as partes P, 6 e 3, somando, dá o N, que é 9. Lembra que falamos que o resultado era o mesmo? Combinar 9 e 3A3 significa 9 objetos, escolhe 3. Só que cada vez que eu estou escolhendo 3, eu estou excluindo 6. Então, dá na mesma. Combinação de 9, 3A3 ou combinação de 9, 6A6, a estrutura do cálculo é a mesma. E todas as duas estruturas têm o mesmo significado dessa permutação com repetição de elementos. Por isso aqui, a letra correta é a letra B de bola. E aí, meus jovens, conversa comigo. Alguém vivo aí? Estou aqui vivo. Turminha, outra questão, não foi fácil lá no Enem 2017. Essa questão me lembro perfeitamente dos meus alunos que fizeram essa prova na ocasião, e essa foi uma das questões que mais gerou debate, gerou discussão na resolução. Uma questão considerada de médio para difícil, tá? Mas eu queria saber o seguinte, agora que seu professor vem e compartilha com você aqui do raciocínio, você entendeu a resolução dela? Sim. Sim. Agora sim. Que bom. Pessoal, então aqui fechamos a resolução das questões que foram indicadas no encontro passado, as questões lá referente à análise combinatória. 5 minutinhos de intervalo, vamos tomar aquela aguinha, ir ao banheiro. A gente retorna no segundo link aí, para falar daquelas questões sobre geometria espacial. Tá bom? Posso contar com a presença de todos? Pode. 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 Então tá bom, vamos firme, vamos firme. Já percebi que 3 coleguinhas me deixou no meio do caminho. Eram 21, agora somos 18 alunos. Eita, eita, vai embora não. 5 minutinhos, acessa o próximo link aí. Até agora então, gente. Agora. Alô, Falou, até daqui a pouco.